De volta por aqui com mais uma atualização. Quero, como sempre faço no início do vídeo, agradecer a você que já se inscreveu, aqueles que estão assíduos aqui nesse canal e você que está chegando agora, seja bem-vindo. Eu espero que você aproveite todos os conteúdos que estão sendo disponibilizados por aqui diariamente. Obrigado a todos e aqueles que estão aí engajados, mandando vídeos para os amigos, postando nas redes sociais, ajudando a divulgar o canal. Muitíssimo obrigado. Hoje eu quero retomar um tema que eu já falei outras vezes nesse canal, mas que as pessoas estão sempre solicitando que a gente fale um pouco mais, disponibilize mais conteúdo sobre isso. Enfim, eu quero trazer aqui nesse vídeo o Max Weber e a sociologia compreensiva. É justificável que as pessoas tenham esse interesse pelo Max Weber, até mesmo por causa da notoriedade que ele tem dentro da sociologia. Então, qualquer pessoa que queira aprofundar um pouco mais sobre assuntos relacionados à interpretação da sociedade, sem dúvida nenhuma, essas pessoas vão precisar lidar com Weber. Não somente com Weber, com os clássicos, né? Com o Durkheim, com o Marx e também com Weber. Mas hoje, então, atendendo a esses pedidos, eu quero falar um pouco mais sobre a sociologia interpretativa do Max Weber. Agora, eu queria fazer uma sequência com alguns pequenos vídeos, né, acentuando esses assuntos. Eu vou ver se eu gravo um vídeo maior e edito, ou se eu faço um vídeo introdutório, depois mais 3, 4 vídeos, enfim. Eu vou encontrar uma maneira aqui de apresentar alguns tópicos que são importantes, né, no estudo aí do Max Weber. Bom, então como você já sabe, o Max Weber é um sociólogo alemão que viveu no ano de 1964 até 1920 e ele vem trazendo um pensamento diferente daquele apresentado pelo Emile Durkheim e por Karl Marx. A verdade é que cada teórico, cada sociólogo vem trazendo pensamentos que possibilitam a abertura de janelas para uma compreensão melhor da sociedade. É simples assim. Então, estudando cada sociólogo desse, as suas obras, você consegue ter uma visão mais ampla, mais inteira sobre tudo que está acontecendo. Cada um com a sua contribuição do seu jeito. É claro que eles entrando em contradições entre si, claro que eles não concordam em tudo, né, mas isso não quer dizer que eles sejam adversários que estão disputando. Porque outro dia a aluna me perguntou exatamente isso. Bom, mas aí a gente fala do Weber, está falando uma coisa, depois do Durkheim, pô, isso aí não está parecendo que eles estão numa disputa? Não, não tem nada a ver com isso. O conhecimento é dessa maneira que ele acontece. Né? Possibilidades vão se abrindo e você vai enxergando o que cada um tem de melhor para oferecer e como isso pode ser aplicado a um determinado momento da história. Bom, e para começar, eu quero então ler para você um trecho da própria definição do Max Weber sobre a sociologia. Ele diz assim: deve-se entender por sociologia, no sentido aqui aceito dessa palavra empregada com tantos significados, uma ciência que pretende entender a ação social, interpretando-a, para dessa maneira, explicá-la causalmente no seu desenvolvimento e efeitos. Por ação, entende-se uma conduta humana, um fazer externo ou interno, seja em omitir ou permitir, sempre que o sujeito ou sujeitos da ação deem a ela um sentido subjetivo. Portanto, a ação social é uma ação no qual o sentido pensado por um sujeito ou sujeitos toma por referência a conduta de outros e por ela orienta o desenvolvimento de sua ação. Então, o Weber, a primeira diferença que a gente já apresenta dele aqui para o Durkheim é que ele não acredita que a sociedade ela tem que ser estudada simplesmente no coletivo, no todo. É necessário interpretar a ação do indivíduo. Vocês estão percebendo? É por isso que a sociologia é compreensiva, porque ela quer compreender como os indivíduos se comportam dentro de uma determinada sociedade, em um determinado contexto, como ele se move, por que ele age de determinadas maneiras, ou seja, o que é que os estimula, o que é que estimula o indivíduo a agir assim. Então essa é a ação social, a ação que leva o sujeito a ter algum tipo de comportamento sempre sendo orientado pelo outro. A ação social, na perspectiva weberiana, não é uma ação da pessoa na sociedade apenas. Eu vou dar um exemplo. Se você está na rua e aí de repente começa a chover, e aí você percebe que todos à sua volta imediatamente abriram o guarda-chuva. Começou a chover, eles abriram o guarda-chuva. Houve ação social nisso? Não. Por quê? Porque a ação deles de abrir o guarda-chuva, aquela ação em massa, ela não foi provocada pelo outro, ela foi provocada pela chuva. Todos se comportaram da mesma maneira, fizeram a mesma coisa, mas não pensando na ação do outro. Nem subjetivamente, nem inconsciente, eles simplesmente se protegeram da chuva. Então isso não é uma ação social. Vou dar um outro exemplo.
você está indo de bicicleta na rua, esse é o exemplo do próprio Weber, e aí você percebe que está vindo outro camarada. Se você simplesmente está vindo e ele vindo e vocês passam um pelo outro, não houve ação social. Não houve ação social, porque vocês passaram no mesmo lugar com uma relação normal, né? Ou seja, você estava indo, mas a ação dele não provocou a sua, nem a sua atitude provocou nenhum movimento diferente dele, vocês simplesmente passaram um pelo outro. Agora, o que é ação social? É quando você está indo na rua de bicicleta e aí você percebe que o outro vai bater em você, você se desvia dele. Ou seja, uma ação foi orientada pela outra. Então vocês estão entendendo o que é que Weber chama de ação social? Uma ação no qual o sentido pensado por um sujeito ou sujeitos toma por referência a conduta de outros e por ela orienta o desenvolvimento da sua ação. Então basicamente isso é ação social para o Weber. Próximo vídeo a gente continua falando.